Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 25 de março de 2025, no Esporte e Cultura de hoje, a gente vai falar sobre o Paysandu, porque o elenco bicolor está em preparação para a maratona de jogos no mês de abril. Feira agora começa uma maratona de jogos, todo mundo preparado, todo mundo confiante. Já no Remo, tem jogador querendo mudar de fase com a equipe. Todo jogador de futebol quer estar atuando, né? Quer estar jogando jogos oficiais. E a Tuna Luso brasileira anunciando reforços para a disputa da Série D. Espero poder ajudar com gols aí, se Deus quiser. Isso e muito mais agora no Esporte e Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje a escalação do Esporte e Cultura, rapaz. Ivo Amaral, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Valmir. Aquele abraço tradicional para a turma de casa que nos acompanha sempre. E Valmir Rodrigues, boa tarde, Valmir. Boa tarde para você, um abraço, prazer estar com vocês mais uma vez. Escalação respeitadíssima. Exatamente, hoje no vou na Esporte e meiuca Cultura. aqui. E vamos começar Três falando gerações. do programa sobre o Paysandu, exatamente, que vai enfrentar uma maratona de jogos no mês de abril. E o elenco bicolor garantiu que está preparado para disputar todas as competições. Bora conferir na reportagem. Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B. O Paysandu é o único time paraense que ainda tem 4 competições para disputar na temporada. O time bicolor enfrenta o Capitão Poço nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Em caso de classificação, o Papão pode ter uma maratona de jogos em abril, com a semifinal do estadual, o início da segunda divisão nacional e os jogos da final da Copa Verde. Jogar em time grande é assim, a gente tem que estar sempre com o calendário cheio. Isso mostra, né, a força do grupo, que a gente está disputando todas as competições, né? Então é continuar dessa forma. Teve o tempo agora para a gente treinar também. E sexta-feira agora começa uma maratona de jogos, como eu falei, todo mundo preparado, todo mundo confiante para que a gente possa passar do jogo na sexta para terça-feira já uma semifinal. Então é encarar todo o jogo como decisão, que vai ser decisão, todos esses jogos vão ser decisão. Então, sem dúvida, o grupo está preparado para isso. Com a paralisação do Parazão, o elenco bicolor estava ciente do calendário apertado no próximo mês. O jogador quer estar jogando, né? Mas também a gente tem um elenco, caso lá na frente os jogos se embolem, a gente tem elenco qualificados, jogadores muito bons para poder corresponder e estar também ajudando quando precisar. Eu acho que a equipe está preparada, tanto fisicamente quanto tecnicamente, para todo tipo de jogo. Eu acho que, como eu falei, foge do nosso controle, mas a gente está preparado para o que vier. E com essas 4 competições pela frente, será que alguma delas é prioridade do clube bicolor? Eu acredito que não, acho que toda competição é importante. A gente entra com essa mentalidade, sabe, de o próximo jogo é o jogo mais importante para nós. Então, sem dúvida, o jogo de sexta-feira é o jogo mais importante para nós, é a nossa final, é o jogo mais próximo nosso. Então a gente tem que encarar dessa forma. O jogo da Copa Verde, o primeiro jogo da final da Copa Verde está longe, teoricamente. Então a gente tem que encarar como uma final agora sexta-feira. E é uma final, um jogo decisivo, e a gente tem que estar totalmente concentrado para que a gente venha fazer um grande jogo aí para conseguir a classificação. O Paysandu pode ter até 9 jogos no próximo mês, contando partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Verde e também do Campeonato Paraense. Ivo Amaral, o Paysandu teve semanas mais espaçadas em função da paralisação do Campeonato Paraense, mas agora vai encarar uma maratona no mês de abril. Matheus, não há dúvida alguma que o Paysandu cresceu muito com a chegada do Luizinho Lopes. A equipe ganhou uma nova cara. Paralelamente a isso, alguns jogadores contratados também começaram a crescer. Hoje o Rossi é uma figura fundamental no ataque do Paysandu. A gente espera o crescimento também do Pedro Del Valle, que tem mantido uma certa irregularidade. Mas o Paysandu vem forte para as competições, nada de reclamar. Quem lutou para se classificar e agora tem que cumprir a tabela, saberia o que poderia lhe acontecer. Mas o Paysandu vem bem forte aí, eu acho que é favoritaço contra o Capitão Poço. E depois as dificuldades poderão ser maiores, evidentemente, na decisão da Copa Verde e no Brasileirão da Série B.
Valmir, levando em consideração o elenco que o Paysandu tem hoje, dá para dizer que o time vai conseguir dar conta dessa maratona de jogos, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, até porque o Paysandu tem jogos difíceis nesse período. Vai ter a fase final do Campeonato Paraense, encara, por exemplo, o Atlético Paranaense logo na estreia da Série B, tem a final da Copa Verde contra o Goiás e um possível adversário da Série A do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. Muito bem, boa tarde para você. Olha, o Paysandu precisa computar a partir do jogo contra o Capitão Poço. Ele precisa vencer do Capitão Poço para ele continuar na maratona, né? Porque se ele não conseguir continuar no Campeonato Paraense, ele vai ficar mais aliviado, porque ele vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde. Então o Paysandu precisa passar na sexta-feira pelo Capitão Poço. O ideal seria um equilíbrio, né? Não ficar 2, 3 semanas paradas e depois pegar 5, 6 jogos no mês inteiro. Devia ter equilíbrio entre 4 e 5 dias para cada jogo. Mas o Paysandu se preparou para isso, sabia que as competições viriam pela frente, mas é isso, o jogo contra o Capitão Poço, o Paysandu é favorito, né? Tem um elenco melhor, mas não dá para a gente cravar, a gente precisa jogar primeiro, né? A maratona vem a partir desse jogo, mas eu acho que o Paysandu está preparado, para mim, favorito contra o Capitão Poço. Lembrando que os dois se enfrentaram na estreia do Parazão, vitória do Paysandu por 4-1. A Federação Paraense divulgou uma alteração no horário da partida entre Paysandu e Capitão Poço nesta sexta-feira. Inicialmente, a partida estava marcada para as 8 horas da noite no estádio do Mangueirão e foi alterada para 1 hora mais tarde. Agora a bola vai rolar às 9 horas da noite. E para o jogo contra o Capitão Poço, o Paysandu vai repetir o feito do último jogo contra o São Raimundo, com a Fiel comparecendo em grande número no estádio do Mangueirão, colocando mais de 32 mil torcedores nas arquibancadas do estádio. O Clube Alviceleste anunciou a distribuição gratuita de ingressos para mulheres e também gratuidade disponibilizadas no jogo anterior serão validadas. Paysandu de novo com essa iniciativa, Ivo, que impulsionou muitos torcedores a irem no jogo contra o São Francisco, numa quarta-feira à noite, jogo da Copa Verde. Passou de 32 mil aquele público, né? Exatamente. E agora tentar repetir esse feito contra o Capitão Poço. O que acha dessa iniciativa, Ivo? Excelente. Eu já comentei uma vez aqui, repetir, que o departamento de marketing do Paysandu, do Clube do Remo, são excelentes. Estão sempre buscando meios de divulgar o clube em ações, muitas vezes, sociais e promocionais, como essa de liberar a entrada das mulheres no estádio. Com certeza, o estádio só com os homens não ia ficar totalmente lotado e há disponibilidade para mais lugares. Torcida apoiando em peso o Paysandu para só o jogo, que é importantíssimo contra o Capitão Poço. É favoritíssimo, mas todo cuidado sempre é necessário. O Paysandu tem tido sucesso nessa iniciativa, João. Por exemplo, houve na Série B de 2023, nos jogos contra o Volta Redonda, contra o Pouso Alegre e agora no Campeonato Paraense de 2025. O que o Paysandu fez? Ele pegou esse limão e fez uma limonada, né? Jogos no Mangueirão. O Mangueirão tem capacidade para até 50, 55 mil pessoas. Mas é muito difícil você, num jogo desse, mesmo que seja importante, colocar acima de 35 mil pessoas num jogo contra o Capitão Poço. O que ele faz? Então, traz a gratuidade dos ingressos para as mulheres, chama o público masculino, né? Consegue dar capilaridade, vamos dizer assim, para o estádio, enche tanto o lado B quanto o lado A, que é aquele outro lado destinado para Augusto Montenegro, que não é o lado do Paysandu, e aí consegue dar mais pressão. Eu acho que, de novo, a diretoria do Paysandu acertou. E a CBF anunciou mudança nas datas da final da Copa Verde. O confronto de ida entre Paysandu e Copa Verde vai ser no dia 23 de abril, no estádio do Mangueirão. Inicialmente, a partida estava marcada para o dia 9 de abril. E o confronto de volta entre Paysandu e Goiás será no dia 7 de maio, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mudança de data agora. Ficou bem espaçado, né? A princípio, né? Exatamente. Eu acho que é uma iniciativa da FPF procurando encaixar as datas para terminar o Campeonato Paraense, porque, assim, foi atrás da data, conseguiu. O dia 9, que era o jogo de ida contra o Goiás em Belém, no Mangueirão, ele já vai servir para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense. E aí, a federação corre atrás de uma outra data que vai ter que acontecer no meio do Campeonato Brasileiro. Por causa dessa paralisação, não tem jeito, tem que ser assim. E já houve outros momentos da Copa Verde, Ivo, que ocorreu esse espaçamento de uma final para outra. Agora vai haver justamente por causa desse calendário que principalmente o Paysandu vai ter cheio no mês de abril, até porque o Goiás já foi eliminado do Campeonato Goiano e tem só a Copa Verde e a Série B para disputar na sequência da temporada. Eu acho que a qualidade técnica das equipes só tende a melhorar. Esse espaçamento é super necessário. Não há necessidade de tanta pressa assim para ser conhecido o campeão da Copa Verde. Mas uma vez eu comentei, vou lembrar de novo, abrindo o meu baú, que eu vi uma queixa do Abel Ferreira quanto ao calendário brutal de jogos do Campeonato Brasileiro, competições patrocinadas pela CBF.
eu dei o seguinte conselho: não se classifique. Fique fora das competições nacionais, que você vai ter um calendário muito folgado. Sai da Copa do Brasil, sai... Todo mundo briga para se classificar, mas depois reclama do calendário. Olha o Paysandu tão feliz, participando de todos os eventos, e agora alega cansaço e problemas naturais que a gente saberia que poderiam acontecer. Vamos agora às notícias do Campeonato Paraense, o Parazão Bampará. O Águia anunciou reforços para a sequência da temporada. O atacante Daniel GTA e o lateral esquerdo Taboca são os novos contratados para a disputa da fase mata-mata do Campeonato Paraense e também na Série D. A dupla estava disputando o Campeonato Paraense pelo Cametá. O Daniel tem 26 anos e foi um dos principais nomes do Cametá na primeira fase do estadual. O atacante atuou em 8 partidas e marcou 2 gols. O jogador falou sobre os objetivos do clube na temporada e como pode ser peça importante em busca do acesso à Série C. Bora conferir. Agradecer também a toda a diretoria do Águia, né, pela oportunidade de confiar no nosso trabalho. A gente veio num objetivo que é conquistar coisas maiores. O campeonato é um campeonato forte, um campeonato difícil e a gente já tem um ritmo de jogo muito forte. A gente já vem se adaptando aí ao Campeonato Paraense. Nesse período da paralisação a gente estava treinando, né, em ritmo forte, a gente está em total condição de jogo e a gente vai agora aí durante essa semana trabalhar para que a gente possa conquistar os objetivos durante a semana, que já tem jogo importante no final de semana aí. Aí o Águia apresentando outros jogadores para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Só para responder uma pergunta para o Ivo, que ele fez em off, para o Valmir também, para quem está nos acompanhando. GTA é um jogo de videogame, que significa Grandes Ladrões de Automóveis. E aí o Daniel jogava muito... Bola, pelo menos. O Daniel jogava muito GTA na época de Lan House, quando ele era mais novo e tudo mais. Aí ele ganhou esse apelido de Daniel GTA, que eu acho um dos melhores do Campeonato Paraense. É ótimo. E foi um dos destaques do Cametá na campanha, agora vai reforçar o Águia. E o apelido do Taboca? Aí eu já não sei. O Taboca é só perguntando. O Luciano, na dúvida chama de Luciano. Agora o Taboca, não vi ele, eu fiz poucos jogos do Cametá, mas não vi ele Nem me lembro. a jogar pelo Cametá. Os jogos que nós transmitimos aqui pela TV, talvez ele não tenha entrado, sinceramente, é um jogador que eu ainda vou acompanhar. Exatamente, o Águia que ainda vai disputar a Série D, que começa agora no início de abril, Ivo. Pois é, Tuna e Águia, né? São nossos representantes, a Tuna, na medida do possível, também se reforçando. A gente acredita muito no trabalho do Inácio Neto. Quanto ao Silvio Criciúma, me desculpa, Silvio, mas você ainda tem que provar muita coisa para mim, na sua competência como treinador. Mas parar é parar. Então, toda a torcida pela Tuna e Águia na Série D do Campeonato Brasileiro. O Águia que tem feito uma iniciativa que a gente até cobra dos times que disputam a Série D, de trazer reforços de equipes que não vão disputar a 4ª divisão, mas que destacaram no Campeonato Paraense. E o Águia precisa voltar a ser aquele Águia que acertava praticamente em todas as contratações. Eu lembro que no tempo do Galvão, não errava nada. Trazia 5 jogadores, os 5 entravam no time, eram destaque e davam muitas alegrias. Vamos torcer que agora essa safra seja uma boa safra. Só lembrando, jogadores também que começaram no Águia e ganharam destaque nacional. O Vitor Ferraz, lateral direito. O Keno, ainda está em plena atividade aí. Sem falar de um goleiro, não me lembro o nome, que veio para cá e acabou indo para o Grêmio. Não foi titular imediato, mas jogou em muitas partidas pelo Clube Gaúcho. E o Castanhal também reforçou a equipe para as 4ª de final do Campeonato Paraense. O volante George Pitbull e o zagueiro Magrão foram anunciados para a reta final do Campeonato Estadual. A dupla também estava no Cametá, onde disputaram 8 jogos pelo Campeonato Paraense, ambos titulares, tá? O George Pitbull tem 26 anos e acumula passagens por Paysandu, Bragantino, Caeté e Amazonas. E na temporada 2024 estava na Geórgia, como você gosta, Ivo. Adoro esse país do exterior. Já o Magrão tem 31 anos e tem passagens por Friburguense, Americano, ambos do Rio de Janeiro, e também pelo Pinheiro do Maranhão. O Castanhal, que fez uma excelente primeira fase do Campeonato Paraense, perdeu a invencibilidade apenas na última rodada da fase de grupos para o Paysandu, também anunciando reforço para a sequência do campeonato. Pois é, o Castanhal é uma instituição tradicional, presidida pelo Elínio, né? Infelizmente, Castanhal, a exemplo de Santarém, não teve seu estádio nas disputas deste ano. É uma tristeza que se façam os jogos com a capacidade limitadíssima do Ninho do Japim. Mas é o jogo entre Castanhal e Tuna que vai decidir a sorte dos dois
no Parazão, ali vai ser realizado. E esses dois jogadores, Ivo, vão ser importantes para o Castanhal? Podem ser úteis para a equipe na sequência do Parazão? Olha, o Magrão, eu acho que entre Magrão e George e Pitbull acho que pode dar mais. Eu lembro dele no Paysandu, saindo, saindo e jogando, eu acho que é meia. Volante. O lateral esquerdo era o Juan Pitbull. Juan Pitbull. Era outro Pitbull, né? Exatamente. Pitbull. Um mordia, o outro só latia. Mas esse Pitbull, que é volante, eu acho que fez um campeonato muito bom para o Cametá, ajudou muito, pode ajudar o Castanhal. E a Tuna Luz anunciou mais um reforço para a sequência do Campeonato Paraense. A Tuna que vai enfrentar o Castanhal, inclusive, no mata-mata da competição, mas tem a Série D. A novidade é o volante Popó, que estava no Caeté, onde atuou em 6 jogos pelo Campeonato Paraense deste ano. Essa será a segunda passagem dele pela Águia do Souza. Em 2022, o Popó atuou em 3 jogos pela equipe. E ele falou sobre a expectativa desse retorno ao Clube Cruz Maltino. Bora ouvir. A expectativa é muito boa, né? A gente vem trabalhando firme e forte nessa semana para enfrentar a equipe do Castanhal, que é bastante qualificada, mas a gente está aprimorando nosso estilo de jogo com o professor Inácio e esperamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir a classificação lá em Castanhal. Minha função ela é mais marcar, né? Primeiro volante ali, vamos dizer assim, como tu falou, é famoso, conhecido como Pitbull, mas eu tenho uma característica também de saída de bola, atacar, pisar na área bastante para finalizar. E espero poder ajudar com gols aí, se Deus quiser, nesse decorrer final do Campeonato Paraense e na Série D. Popó foi um dos destaques da campanha do Caeté, embora a equipe tenha sido rebaixada à segunda divisão do Campeonato Paraense. Eu lembro de um jogo, inclusive, contra o Remo, em que ele foi um dos destaques da equipe do Caeté, junto com o Ângelo naquela ocasião. O Remo vence por 4-0, mas o Caeté faz um bom primeiro tempo, pressiona o Remo, faz o Marcelo Rangel, inclusive, ser eleito o melhor jogador do jogo. De qualquer forma, a Tuna anuncia outros reforços pensando na sequência da temporada, Ivo. Matheus, você lembrou um jogo que foi atípico, né? O Caeté surpreendeu todo mundo, foi a inauguração do estádio lá em Augusto Correia, fez um brilhante primeiro tempo, não aproveitou as oportunidades e o Remo passeou na etapa complementar. Eu não vi com muitos detalhes, não me recordo muito do Popó, espero que ele seja útil num plantel que sempre admite novas contratações, como o da Tuna Luso Brasileira. A Tuna ainda está devendo na temporada, Valmir? Olha, a Tuna, quando saiu da segunda divisão do campeonato, parece que ela fazia um tempo que não jogava, se não me engano, 8, 7 anos. Isso. E veio, quando ela veio com tudo. Os primeiros 2 anos dela foram assim, arrasadores, chegando até finalista do campeonato. Finalista por 2 vezes e tal. Mas ela precisa realmente ser aquela Tuna que sempre chegava para incomodar. A Tuna precisa, de novo, ser aquele chamado time enjoado, que a gente sempre dizia. É muito difícil ganhar da Tuna. E hoje a Tuna está um time comum. A Tuna hoje precisa melhorar as condições para ser uma equipe mais competitiva, sobretudo na Série D. Só um detalhe da Tuna que é muito curioso. O pessoal costuma gozar a Tuna sobre esse negócio de a torcida vai toda numa Kombi. Eu estava domingo num restaurante, aí fui abordado numa mesa, bati fotografia com a turma, tinha uns 6 ou 7 torcedores da Tuna. 6 ou 7 na mesma mesa. Você tinha que fazer foto e filmar. Por que vocês não vão para o estádio? Se somar a torcida da Tuna, que fica em casa, é numerosa, mas no estádio é pequena. Detalhe, esse restaurante era, não ironicamente, lá na sede da Tuna. Brincadeira, Ivo. Não era, não. O Caio, lá do bairro do Guamá, diz o seguinte, temos interações aqui no Esporte Cultura. Matheus, gostaria de saber o que o Ivo e o Valmir acham do elenco do Paysandu para a disputa da Série B. Ivo. Olha, o Paysandu se reforçou bastante. Claro que eu espero ainda um crescimento de alguns jogadores, aquele grupo internacional, como o Pedro Del Valle, o Matheus Cavaleri. Agora tem um zagueiro Novilho, que a gente não viu estrear ainda. Não vimos o Novilho. Não vimos o Novilho, pois é. E temos a expectativa do Jorge Benítez, que todo mundo se queixa de uma alternativa para o Nicolas. A expectativa dele tem um currículo excelente, agora tem que provar na prática. Mas o elenco do Paysandu não é o melhor da sua história, mas é um elenco bem competitivo, no meu modo de ver. Valmir, o elenco que terminou a Série B do ano passado é melhor do que esse que o Paysandu tem hoje? Eu não te diria que é melhor, mas teve um poder de reação muito grande. Jogou como um time mesmo de Série B competitivo. Às vezes, o que faz do elenco ser vencedor ou não é o espírito de luta e o comando. Eu acho que pelos jogadores que tem aí, eu olho a qualidade, não vejo jogadores que estão abaixo do nível, a nível da Série B. Eu acho que o Paysandu fez as boas contratações. Agora, precisa bater no liquidificador os estrangeiros aí para ver se sobram uns 3 ou 4, porque tem 9, quase 9 aí, Isso, e nem todos são titulares, e a gente precisa que eles deem uma resposta, né? Então, é cedo para dizer ainda se o Paysandu está com o time pronto, até porque ainda precisa trabalhar, mas acredito que é um time para ficar, pelo menos no início da competição, na primeira página.
Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala do Remo, Seleção Brasileira, muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Remo, porque no Leão, o atacante Janderson projetou os próximos confrontos da equipe azulina, destacando que o período em Barcarena foi essencial para fazer ajustes na equipe visando o Santa Rosa. Bora conferir. A última contratação do Remo na primeira janela de transferências da temporada, o atacante Janderson, anunciado na última da fase de grupos do Parazão Bampará contra o Cametá. E mesmo saindo dar aí não foi esperado. E no paraense para as partidas de futebol quer estar atuando, quer estar jogando jogos oficiais. Então foi muito importante para a gente esse período de treinamento, mas a gente quer muito estar já jogando jogos oficiais. Então creio que foi uma notícia maravilhosa para a gente. A gente vai ter mais essa semana aí para treinar e que no domingo a gente possa fazer um excelente jogo. Natural de Barreiras, na Bahia, o atacante de 26 anos tem no currículo passagens por Joinville, Corinthians, Grêmio, Ceará e Atlético Goianiense. No Remo, soma cerca de 50 minutos em campo, tempo que pode não ter sido suficiente para mostrar o potencial dele dentro dos gramados, mas que pode se encaixar na nova formação azulina, sob o comando de Daniel Paulista. Minha característica é mais velocidade, né? Eu sempre joguei mais de ponta, uma formação que eu vou me adaptar bem, que querendo ou não, eu faço um pouco de meia e em alguns momentos do jogo eu vou estar de ponta, então já é minha característica, então eu vejo que é uma estatística muito boa, uma formação muito boa e espero me adaptar o mais rápido possível. Agora, com o retorno do Parazão Bampará, o tempo longe da cal pode ter sido essencial para ajustar a equipe para a partida contra o Santa Rosa no próximo domingo. Muito importante, né, para fazer os últimos ajustes aí que faltam. A equipe vem treinando bem aí, vem treinando bem forte aí para todas as competições que tá vindo aí. Então é mais importante mais uns dias de trabalho aí para que a gente chegue forte no domingo. Esse é o Janderson, atacante, não confundir com o Jaderson, que já faz parte do elenco azulino desde o ano passado, Ivo. Um jogador que, levando em consideração os poucos minutos que ele teve até então na temporada, certo, como o Renan falou, 50, dá para dizer que a gente pode ver mais do Janderson na sequência do ano? Matheus, o Janderson subiu como um foguete do Corinthians. Ele começou, o Corinthians é o meu time, eu acompanho, né? Ele chegou, ganhou a titularidade, impressionou bastante, caiu depois de produção. O Corinthians é especialista em fabricar novos jogadores e depois a gente se perde. Eu me lembro daquele ponta-direita, o GP, chamavam Gustavo Gabriel Pereira, sumiu, não sei para onde foi vendido. Mas a tendência do Janderson é crescer e eu acredito que vai ser muito útil o ataque do Remo numa competição tão longa como o Leão Azul vai agora enfrentar. Como a gente falou em outras ocasiões aqui no programa, e o setor de ataque do Remo que tem sido produtivo no ano. Em apenas um jogo na temporada, o Remo não fez gols, foi justamente na derrota para o Cametá. Mas todos os outros atacantes do Remo que iniciaram a temporada já fizeram pelo menos um gol. Ítalo, o Felipe Viseu, o Maxwell, o Adailton, o Pedro Rocha e agora o Janderson vai tentar encontrar esse espaço também nesse setor tão concorrido do Remo no ano. Não só o Janderson, né, mas essa intertemporada está fazendo bem. A gente iniciou aqui a matéria dizendo que faz muito bem para ele, mas acho que faz bem para o elenco inteiro, porque
O Remo, acho que está completando uma semana já lá, né? Não tenho de cabeça, eu acho que foi na terça ou na quarta que o Remo viajou. Foi dia 18 para lá. Então isso, já estamos no dia 25, né? Isso, então é isso aí, uma semana. E vai ter que voltar agora porque o campeonato vai retomar para o Clube do Remo. E que o Remo vem direto para concentrar, né? Não vai fazer nenhum trabalho aqui em Belém, até porque está com muita dificuldade de achar campo para treinar. O Bainão não pode, outros têm muita dificuldade. Então o Remo faz certo. Fica em Barcarena, prepara um time. O Luizinho, o técnico, o Daniel, é um novo treinador que vem com filosofia, os mesmos jogadores, mas outra filosofia, diferente da do Rodrigo Santana. Então é isso que o torcedor está esperando, né? O Remo ficou confinado esse tempo, vai ficar até o final de semana, trazer um novo repertório, um novo Remo. Agora a gente vai falar sobre seleção brasileira, porque hoje a seleção já está em Buenos Aires para jogar o clássico contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção argentina é a líder das eliminatórias com 28 pontos. Já o Brasil é o terceiro colocado com 21 pontos somados. Para o clássico de hoje, a seleção brasileira terá 4 desfalques. Alisson e Gerson lesionados, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães as mudanças vai precisar realizar. Bora conferir. Nós temos 4 necessárias, né? E já definidas, dizendo do o Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Anderson. Os demais foram 4 razão de percas que nós tivemos aí na última apresentação. Mesmo assim, com 6 possíveis mudanças, eu tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo, se Deus quiser, contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito. Brasil e Argentina se enfrentam hoje, a bola vai rolar a partir das 9 horas da noite no estádio Monumental de Nunes. Uruguai, Colômbia e Paraguai, Venezuela e Peru, Chile e Equador. Ivo Amaral. Certo. A gente está favorita hoje? Eu acho que a Argentina tem a sua dose de favoritismo. Não há por que negar. No momento é americana. E ela sempre tem no Brasil um adversário muito perigoso pela tradição, pela qualidade do futebol brasileiro. Grande falta é muito sentida. Uma fase prática tradicional do meia dúzia. Olha, eu quero discordar. Mudança muito grande. O Wesley vive um grande... vai ser titular. Ser o titular, porque o Wanderson está saindo. Sob pressão. Porque o Dorival preferiu o Wanderson, quebrou. Acho que ele está trazendo o Wesley. Não estou considerando o Wesley, que eu já considero o Wesley titular depois daquela apresentação extraordinária que fez. Ele deu um show de bola, foi o melhor jogador do Brasil no jogo anterior, e eu espero que confirme isso hoje, no difícil jogo contra a Argentina. Provável escalação do Brasil: Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, Edson e Rafinha, o Júnior, Rodrigo e o Matheus Cunha. Esse é o provável Brasil vai jogar. Não consigo entender contra a Argentina. O Guilherme Arana ali pelo lado esquerdo, nada contra, acho limitadíssimo. É fraco. A seleção brasileira do lado esquerdo, o Brasil está precisando de gente melhor para trabalhar por ali. Sinceramente, o respecto, se você for olhar, tem 42. As duas equipes empatam na história em jogos oficiais. São 110 no total e o resto é empate. Agora, o momento da Argentina é muito melhor, nós temos que admitir. A Argentina é a atual campeã do mundo em relação à Copa do Mundo. Campeã da Copa do Mundo. Precisa de um empate, um ponto para se garantir na próxima Copa do Mundo. Então, se a gente disser aqui que a Argentina tem um